Olá, meu nome é Tânia Chardozin, sou psicopedagoga e neuropsicopedagoga e hoje eu vou trazer algumas dicas, algumas explicações para os pais de pré-adolescentes e adolescentes que vêm no meu consultório, na clínica, perguntando por que meu filho está mudando tanto, está tão diferente daquele menininho. Então eu vou explicar hoje que a culpa é do cérebro. Você diz um não, ele te deixa falando com as paredes. A porta do quarto bate e você pensa, mas já? Ele ainda é uma criança e está parecendo um adolescente. Não, não. São os hormônios nem influência dos seriados da Netflix que estão transformando o seu filho, sempre bem-humorado ou paciente, em um ser irreconhecível. As mudanças de comportamento, os altos e baixos, como em uma montanha russa, são culpa única e exclusivamente do cérebro dele, que está trabalhando a mil, em atividade como nunca, mas que ainda não se formou totalmente. É durante a pré-adolescência que acontece o maior desenvolvimento de um cérebro humano. Embora seu formato externo pareça estável, há um aumento discreto no volume e ocorre uma explosão de conexões neurais que atingem seu ápice aos 11 anos para as meninas e aos 12 anos para os meninos, em média. Ou seja, o cérebro do seu filho está trabalhando intensamente. Logo em seguida, entre 12 e 16 anos, parte dessa abundância de ligações dos neurônios será eliminada. As novas pesquisas mostram que cerca de 20% das conexões são extintas. Esse processo é o que se chama de poda neuronal. A primeira poda ocorre por volta do primeiro ano de vida, durante a fase pré-natal e nos primeiros meses de uma criança. O cérebro produz muito mais neurônios e sinapses, as conexões entre elas, do que é necessário a fim de garantir que ela possa se desenvolver em qualquer área, seja motora, emocional, linguística. Conforme o tempo passa, porém, o sistema nervoso precisa se organizar para trabalhar melhor e programa a morte de várias conexões neurais que não estão sendo utilizadas ou que já cumpriram a sua função. Esse mesmo processo acontece na adolescência. Os adultos não passam mais por essas perdas, apenas por pequenos ajustes graças à plasticidade cerebral. É importante saber, porém, que a eliminação das conexões não é igual para todo mundo. Destrói-se aquilo que não está em uso. Portanto, apesar de o processo de maturação ocorrer mais ou menos na mesma cronologia para todos, o resultado final vai depender muito mais do que aquele indivíduo viveu, das experiências pelas quais passou, dos estímulos que recebeu e do meio qual está inserido, do que do processo biológico em si. Um exemplo. Um pré-adolescente que não pratica exercícios físicos ou não é incentivado a ler muito pode ter na adolescência algumas sinapses da sua área motora ou linguística destruídas, o que vai tornar essas atividades mais difíceis de serem executadas. Aqui vale lembrar que não estamos só falando de habilidades cognitivas. O estabelecimento de laços afetivos, a criação de vínculos, o suporte da família, tudo isso auxilia no adequado desenvolvimento cerebral. O processo de poda é tudo ou nada. Aquelas conexões neuronais que foram devidamente estimuladas terão sua eficiência melhorada, elas saem ganhando. Mas aquelas que não foram estimuladas, de fato, são varridas e aí não se tornam disponíveis futuramente para outras combinações. Com essa limpeza, o cérebro está pronto para permitir que a criança, após a primeira poda, e o jovem sejam estimulados e desenvolvam habilidades de uma maneira que ainda não poderia ter acontecido antes. A conclusão dessa eliminação de conexões, lá pelos 16 anos, é um passo importante para a maturidade cerebral, mas não é o único. O desenvolvimento do cérebro envolve vários processos, e um deles é o mais básico e o mais simples. É o processo de mielinização,
que comanda principalmente as conexões distantes entre as áreas cerebrais. É o que permite que a condução de todas as conexões seja eficiente. Esse processo vai se dando ao longo dos anos e segue uma sequência que mais ou menos acompanha a sequência evolutiva. As áreas mais elaboradas ficam para mais tarde. E assim, a primeira infância ocorrem as conexões primárias que permitem, por exemplo, o andar e o falar. Gradualmente, elas vão se sofisticando, e então pode-se, por exemplo, avaliar os riscos de uma determinada ação, como atravessar a rua, resolver um problema matemático mais complexo. Ao mesmo tempo que milhares de sinapses estão ocorrendo na pré-adolescência, antes da poda da adolescência, é que a condução entre elas está se aperfeiçoando com a milenização. As diferentes regiões físicas do cérebro seguem se desenvolvendo, mas esse processo acontece de trás para frente. É como uma onda. A maturação se inicia nas áreas mais profundas e antigas, próximas ao tronco cerebral, como os centros de linguagem, naquelas que estão ligadas ao processamento de emoções, como o medo. Essa onda, então, segue para regiões mais recentes do cérebro, responsáveis pelo pensamento complexo, pela tomada de decisões. Entre essas regiões está o córtex pré-frontal, uma parte do lobo frontal que é fundamental para regular o nosso comportamento. Uma das suas muitas funções é inibir respostas emocionais inapropriadas e controlar nossos instintos animais. Como os pré-adolescentes não têm o córtex pré-frontal desenvolvido, eles não conseguem controlar com efetividade seus impulsos, tornando-se inconstantes, ansiosos, desconcentrados ou inseguros. Outro fator importante é que eles ainda não entendem plenamente as consequências de suas ações ou não as estimam direito. Isso também se deve ao córtex pré-frontal imaturo, que confunde hipóteses com projeções futuras mais reais. Assim, os pré-adolescentes parecem imprudentes e são, de fato, não por vontade própria, mas por ainda não terem mecanismos de controle bem ativados. É como se os freios fossem acionados um pouco mais tarde do que o acelerador do cérebro. Nem por isso, no entanto, os pais devem superproteger ou infantilizar os filhos nessa faixa etária. É preciso deixá-los tomar decisões que, claro, que não coloquem suas vidas em risco, mas que tenham a chance de errar e assim aprender com suas escolhas. O cérebro também grava as consequências daquilo que não deu certo e cria mecanismos para tentar ajudar que a falha não se repita. Esse processo de maturação do córtex cerebral leva tempo para ser concluído. Novas pesquisas estimam que o desenvolvimento mais amplo só ocorra perto dos 24 anos. Mas como ele acontece gradualmente, o autocontrole vai se aprimorando com o passar do tempo e segue evoluindo. De qualquer forma, os pré-adolescentes ainda estão no início do percurso e, por conta dessa imaturidade cerebral, é comum que interpretem de forma errada as expressões dos mais velhos, vendo, por exemplo, como implicância ou chatice, onde elas não existem. Cientistas já conseguiram comprovar que crianças de 8 a 12 anos interpretam de forma errada instruções e emoções cerca de 30% das vezes. Isso quer dizer que vale a pena respirar fundo, contar até 10 quando seu filho reclamar de algo que deveria ser uma boa notícia. Se, por um lado, os pais precisam ter paciência, por outro, é importante que entendam que a maturação cerebral permite aos pré-adolescentes explorem uma infinidade de potências e, assim, devem oferecer condições para que essa exploração seja o mais rica possível. Mais uma vez,
Esses estímulos devem ser também afetivos e sociais. Como as famílias estão cada vez menores, as relações interpessoais podem ficar menos ricas. E aí perde-se uma oportunidade imensa de se desenvolver as habilidades emocionais. A saída, portanto, é tentar ampliar essa convivência ao máximo, trazendo os amigos dos filhos para perto, incentivando atividades em grupo e que sejam presenciais. Apesar da tecnologia não ser nenhum bicho de sete cabeças, nada substitui o contato pessoal. Ele é fundamental para que ocorram conflitos, trocas, regras, autonomia, tão necessários para que as conexões neurais sociais sejam criadas e utilizadas. Lembram-se do filme Divertidamente? Alegria, tristeza, raiva, nojo e o medo estão lá, tentando comandar o cérebro daquela menina pré-adolescente de 11 anos. Se ela não interage com os amigos, não conversa com os pais, não experimenta novas situações, não vive o seu cotidiano, as emoções não têm muito como se regular e perceber a importância uma das outras. O mesmo acontece com as ilhas de personalidade. Conforme a menina tem novos interesses e ativa novas conexões neuronais, outras perdem a sua função. Portanto, algumas são implodidas e outras ganham status no amadurecimento da menina. Tudo se desenvolve, porém, com base em troca, regras, autonomia, tão necessárias para as conexões neuronais sejam criadas e utilizadas. No ambiente familiar, por mais que os amigos ganhem cada vez mais espaço na pré-adolescência, também vamos entender os motivos mais adiante. É que a partir da família que acontecem as vivências emocionais de qualquer indivíduo. Nessa fase, portanto, é necessário que existam, por parte dos pais, a compreensão do que está ocorrendo no íntimo das modificações cerebrais e comportamentais dos filhos. Com essas informações, será possível ouvi-los, dialogar e acolher suas opiniões. Refletir junto com eles, oferecendo a oportunidade de conviver com a complexidade de novas situações e tentando ajudá-los a superar dúvidas, receios e inseguranças. Portanto, quando seu filho bater a porta do quarto ou fizer aquela cara, não estou nem aí para você, lembre-se, não é nada pessoal. Ele só não está conseguindo lidar com ele mesmo. Com tanta atividade cerebral, o pré-adolescente muitas vezes está tentando se entender e por isso ele não consegue te entender. Então, pais, muita calma nessa hora. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Brevemente farei outro vídeo explicando mais algumas coisas que acontecem no cérebro do seu pré-adolescente, do seu adolescente. Até breve.